Bom, antes de mais nada, eu agradeço o convite, muito honroso, que me fez muito feliz em ter um espaço, uma oportunidade de trazer um debate em mais uma instância para refletir a respeito disso. Então, é uma grande questão. É possível existir uma cidade sustentável? E é claro que isso passa pela questão do conceito, de que nós conceituamos como sustentabilidade, né? E um dos pontos que esse livro traz vem em função de um dos encontros do meu grupo de pesquisa, que nós chamamos Zenital, Encontro Internacional de Ambiente Urbano, que trouxemos vários debatedores com uma interface muito interessante, e a provocação foi o quanto de infraestrutura precisa uma cidade e a violência que essa cidade produz, como é que fica a proteção ambiental diante dos avanços de degradação urbana, da população de baixa renda, as moradias e como é que a gente faz tudo isso. Então, é um tratamento ao tema bastante ambicioso no sentido de ampliar o conceito dessa sustentabilidade. Sustentabilidade, ela não se restringe ao meio ambiente natural e saber se esse meio ambiente natural está equilibrado e saudável. O ser humano faz parte do meio ambiente, o nosso locus de estar hoje na sociedade contemporânea é a cidade, é um processo irreversível morarmos na cidade. Então, nada melhor do que enfrentarmos isso e tentarmos entender o que é sustentabilidade. Mas de uma maneira muito sintética seria, cada local tem que encontrar qual é o seu ponto de equilíbrio. E isto passa necessariamente pela identidade dos lugares. Então, necessariamente preservar a cultura, estimular a relação entre as pessoas nas suas diversas camadas, de maneira a diminuir a animosidade, a diversidade e estimular a preservação pelo respeito e não pelo medo. E aí, dentro de uma equação que passa por aí e tem sustentação na Constituição Federal, toda essa leitura, a gente pode começar a delinear um pouco um caminho para as nossas cidades que estão tão judiadas, né? Pois é, estão bastante sofrendo bastante. Muito, Eu muito. moro no Itaim Bibi e houve uma cerimônia há poucos dias celebrando 85 anos, né, do bairro. E me convidaram para participar, um morador ilustre, professor da PUC, né? Então, e de fato foi engraçado, porque daí eu fui me dar conta de que eu nasci pertinho da Iguatemi, né? E mudei há muito tempo para a Rua Brasília, que também é num outro lado do Itaim. Ou seja, que praticamente eu nasci, vivi, falei, se Deus quiser, eu vou morrer, né? No mesmo lugar. Né? Que é uma raridade. As pessoas transitam por bairros, por cidades, né? Por países. Né? Eu, tirando a minha pós-graduação, um monte de viagem que a gente faz, eu estou no mesmo lugar que eu nasci. Né? E, em particular, né, foi destacado, né, o evento foi realizado num teatro, que é um quadrilátero do Itaim Bibi, que tem teatro, uma escola e uma casa de tratamento mental, né, da prefeitura. E tudo aquilo, numa determinada gestão, foi ameaçado de trocar por uma construtora que faria um big prédio e ela faria uma compensação fora. Houve um movimento, se impediu e até esse aniversário é um pouco para reativar um pouco a importância do movimento e tal. Então eu vejo assim, quer dizer, existe a legislação, mas tem que ter uma grande cidadania aí para fazer valer essas leis, né? Exatamente. A memória que nós temos dos lugares e a relação de afetividade com os lugares é o melhor nascedouro para o respeito, não é? Para o respeito do coletivo. Então, existe um arcabouço para isso. E isso é trazido, por exemplo, no Estatuto da Cidade, com uma gestão democrática e com inúmeros instrumentos para envolver a população na elaboração, nos palpites, nas opiniões, na fiscalização. Ocorre que os nossos gestores públicos e também os empreendedores têm muita dificuldade de ouvir e querer ouvir a opinião das pessoas e da população. Porque, historicamente, nós temos uma relação com a propriedade, uma relação quase absolutista. Então, nós temos um histórico nacional de que quem é proprietário pode fazer o que quiser.
E não é mais assim. E significa, não é, justamente poder ouvir a população e o que é importante para essa população. E eu acho que cabe todo mundo nesse cenário. Cabe o empreendedor, não é? Cabe a população dizendo, olha, não vá por aqui, isto é importante, esta árvore, esse pôr do sol. Ah, é muito sonhador? Não, é real. A cidade deve ser para as pessoas e não para as coisas. Quanto mais nós reforçamos uma cidade de coisas e não pessoas, mais nós vamos precisar de mais coisas para nos protegermos, de mais muros, mais polícia, mais carros blindados, mais medo, não é? Então a gente vai, na verdade, se encapsulando para negar a cidade que está no nosso entorno. Então, por exemplo, esses movimentos que aconteceram alguns anos para trás, para cá, que tem uma palavra, né, que surgiu meio que em Nova York, Occupy, e de alguma forma simultânea no inconsciente coletivo, as pessoas em São Paulo começaram a ir para as ruas, não na manifestação, a andar de volta, a ir para as praças, a levar seus filhos, a ter pet. Esse é um movimento dessa década aqui em São Paulo. Porque no final da década passada, as pessoas ainda estavam muito enrustidas nos seus lugares, mas é sufocante, né? Não dá para viver uma vida fechado nas paredes, né? Fazendo esse auto-encarceramento. Então, a sustentabilidade da cidade passa por questionar o que nós estamos fazendo, não é, com os nossos ambientes urbanos. Passa um pouco de questionar, passa um pouco para tentar desmistificar alguns sintomas, né? Então, a violência produzida numa cidade, ela não deve ser vista pelo aspecto meramente criminal, porque tem um tanto de crimes que acontecem por oportunidade da cidade degradada. Então, por exemplo, o asfalto esburacado, a rua mal iluminada, um beco sem saída, o ônibus que demora, são relações de oportunidade de uma cidade degradada a provocar índices de crime. A cidade que ela não traz ambientes no lazer, por exemplo, entre cidadãos de diferentes perfis, quando essas pessoas se encontrarem, elas vão se estranhar. Então, ou elas vão se agredir ou elas vão se isolar. Então, quer dizer, o tratamento de como a gente faz na cidade com esse nosso espaço urbano faz toda a diferença na nossa qualidade de vida. Então, eventos como esse que você está relatando, eles são muito bem-vindos, né? E que deveriam ter com muita frequência. E, Daniela, você falou que vocês organizaram eventos com participações internacionais, né? E você mesmo, pelo teu currículo, né? Parabéns, você tem uma passagem legal pela Espanha, isso, né? Isso. Como você vê, por exemplo, eu vejo a Espanha, né? A Europa em geral, mas a Espanha em particular, ela preserva muito essa história. Sim, né? sim. Ela tem uma história, né? Tem. Sevilha, né? Vai para a Idade Média, vai antes da Idade Média, né? É uma história muito longa, né? E parece que eles curtem manter essa história presente através de prédios, estátuas, né, monumentos e tudo. Isso é uma coisa muito diferente conosco aqui no Brasil, né? Demais. Lá na Espanha, inclusive Castilha-La Mancha, eu fiquei no campus que é em Toledo, que é perto de Madrid, né? E que tem o casco histórico, onde eu fiquei ali o mês todo, que é um ambiente de preservação milenar ali, né? Então, o que é interessante nessa preservação é que ela não é meramente simbólica. Aquela estátua, né? Aquela fachada, não, é o ambiente urbano como um todo, né? Então você tem a parte central histórica também de Sevilha, que tudo aquilo é preservado e faz parte não só da memória distante da própria Espanha, mas faz parte da memória das pessoas. E enquanto eu estive ali, seja em Toledo ou em Sevilha, eu caminhava a qualquer hora, né? Com muita tranquilidade, inclusive à noite ou de madrugada, né? Porque eles têm outros ritmos de vida, né? São muito animados. Muito. Você tem a tal da siesta à tarde, né? Da 1 às 5, às vezes, das 2 às 5, todo mundo para, então vai retomar a vida lá pelas 6, 7 horas da noite. E janta super tarde. Então, é um ambiente amistoso, porque todos se encontram nesse ambiente de preservação. Ele é facultado e aberto e possível para todo mundo, não é? Não é um ambiente elitista, ele não é de gentrificação, ele não é de segregação, ele é de convite.
para estar. E isso é uma memória muito europeia, preservação de ambientes urbanos. Nós temos uma relação aqui no Brasil muito mais focada, isso vem do começo do século XX, com uma leitura americana de cidades, de economia urbana, não é? Em que a cidade ela é palco de construção e reconstrução permanente para gerar a própria atividade laboral e a economia. Então, tudo se destrói, se constrói, se destrói. Então, nós somos campos, né? É um verdadeiro espaço de obra permanente, que é o que a gente vê nas nossas cidades, de ponte, de prédio, de asfalto, de rua, de demolição, degrada, depois organiza, que tem uma leitura subjacente, não é, que vem já quase aí o século, de que a cidade deve ser o palco da atividade urbana e não uma atividade de serviços ou de comércio que não se interfira nesse desenho. Então, para nós, fazer a manutenção, e sabemos que São Paulo é pródigo nesses exemplos, né, como a Mansão Matarazzo que tinha na Paulista, né, e tem tantos outros espaços simbólicos da cidade, que vem aí o empreendedor e passa que nem um rolo compressor, porque tem a justificativa da economia urbana, do construir, do desenvolvimento, né, e a memória fica aniquilada. É possível compatibilizar e é esse o nosso esforço, não só temático, como profissional. A parte profissional, você atua... Sim, eu sou consultora e advogada na área urbanística, particularmente. Né? E de que lado que você é contratada? Das empresas? É muito curioso. Eu sou tanto por grandes empresas, por escritórios de advocacia, porque não tem essa área, né? É uma área que é de muita especialidade, então os escritórios não têm, mas já fui contratado por muitos governos também, e até por procuradorias jurídicas, para tentar tirar alguns nós entre legislação, Ministério Público, empreendimentos, licitações, construções de pontes, licenciamentos urbanísticos, associações de bairro já me contrataram, que justamente é fazer esse alinhamento. É verdade, lá na festa do Itaim, agora que eu estou lembrando, quando eles fizeram um histórico do movimento, que foi vitorioso, hoje é tombado aquele quarteirão, então não vai subir o prédio lá mais, né? De qualquer maneira, eles contaram que, na época, no auge da coisa, eles tinham uma área jurídica da associação do bairro. E quem mora lá no bairro e foi o meu mestre, era da PUC, é o Adilson Dallari. E ele é do Itaim, tem escritório e mora no Itaim. E ele foi meu mestre e também meu orientador. Você sabe que o Itaim, eu estava comentando, justificou forte o assunto, né? Que o Itaim tem uma vantagem, né? Diferente de outros bairros, é que o Itaim ele é uma mistura de, como você falou, ele tem um escritório e ele mora no bairro, né? Ele é uma mistura de comercial e residencial. O que é uma pegada boa. Parece que não, você vai dizer, bom, era melhor separar, né? Não. Na verdade, você cria mais segurança. Porque como você tem o comércio, as portarias dos prédios e tudo, as câmaras e tudo mais, você mesmo morando no lugar, né? O Itaim, eu me sinto um pouco mais, não vou dizer para você, não vou fazer fantasia também, mas um pouco mais próximo da vida, como você falou, na Espanha, do que quando eu saio do Itaim e entro nos Jardins para ir até o Clube Hebraica, por exemplo, eu já ando num lugar bem mais assustado, bem mais estranho, né? E ali, como tem muita gente, muita portaria, tudo, eu me acostumei, eu estou lá a vida inteira quase, a caminhar muito qualquer horário. Né? E esse é um problema dos zoneamentos das cidades, porque ao longo do século XX vigeu um tipo de zoneamento que era exclusivo. Então, aqui é exclusivamente residencial, seja só moradia unifamiliar, sejam de edifícios, aqui é exclusivamente comércio e serviços e tal. Então, o que gerou isso? Isso gerou um custo público e pessoal imenso, dividir a cidade em zonas exclusivas. Então, as pessoas todas têm que se trasladar, então fica metade da cidade sempre vazia, seja de noite, seja de dia. Então, você tem uma horizontalidade da cidade desnecessária, um custo público de manutenção de tudo isso, não é? E aí também agravado pelos elementos de insegurança. Então, o que tem havido de mais recente nesses últimos anos, nas revisões da legislação urbanística, talvez vocês já tenham ouvido falar,
são as fachadas ativas. A história da fachada ativa é uma tentativa de fazer com que, então, na parte de cima do prédio morem pessoas e ali na parte de baixo, 1, 2 andares, tenha comércio embaixo, serviço, de maneira que tenha atividades em toda a parte do dia, para a segurança, mas que também as pessoas não precisem se deslocar para fazer suas coisas básicas. Uma padaria, uma farmácia, um correio, um salão de beleza, uma papelaria. Eu vi em Nova York. Nova York parece que tem essa lei que é até obrigatório ter alguma coisa embaixo, né? E eu tive num congresso lá há pouco tempo, aproveitei para gosto de caminhar, né? Dar uma caminhada e eu fiquei prestando atenção regiões assim muito nobre e residencial. E embaixo tem um cabeleireiro, tem um bar, tem uma editora de livro, até entrei para conhecer lá umas revistas super bonitas e tal. Tudo embaixo de prédio que aqui, imagine, aqui seria estritamente residencial, não deixaria o público ficar... Isso está decaindo totalmente. Então você veja ali a região do Morumbi, né? Ficou estritamente residencial, copiando um modelo, né, na verdade, de morros e campos ali, não é como foi lá no City Lapa, mas hoje é uma área que está praticamente abandonada, segregada, violenta, caindo o metro quadrado do preço de forma exponencial, não é? Mas justamente por isso, porque há um isolamento absoluto, né? Então, hoje em dia, há uma tendência mundial não só em misturar atividades compatíveis, claro, né? Não dá para você colocar um presídio, uma creche, o hospital, tudo ali junto. Então, tem que ter uma compatibilidade das atividades com a moradia. Mas há uma tendência mundial e mais que isso, né? Falando aí desse resgate de sustentabilidade na cidade contemporânea, há um enfoque muito firme da ONU, ele tem um segmento United Nations Habitat, né? E são encontros bienais que são feitos e o secretário-geral e todos que entram reforçam muito isso para os urbanistas reverem o modelo de cidade mundial. As nossas cidades, elas são passivas. Então, o que é isso? São cidades que não produzem nada e que precisam de tudo. Então, imagina que todo dia todo mundo come alface. Então, você imagina todos os alfaces chegando. Aí todo mundo descarta um pedaço do alface. Aí esse alface precisa sair. Numa região metropolitana, imagina isso com abastecimento de combustível, de papel, de lixos, de águas, de todas as coisas. Abastece, desabastece, abastece, desabastece. Então, imagina a pressão que não é ambiental, de toda a ordem, né? E o custo para as pessoas. Então, morar na cidade é cada vez mais caro. Então, há uma provocação de que as cidades comecem a ser mais produtivas. Então, poder produzir sua própria energia, fazer uma equação melhor dos seus resíduos. O plano diretor de São Paulo, e essa é uma tendência mundial, voltou a ter a possibilidade de áreas rurais dentro da área urbana. Não é? Óbvio que não vai ser fazenda, mas isso permite ter atividades rurais que não sejam com incomodidade urbana, para que ela possa produzir e não ser tão dependente de tudo, diminuindo um custo, diminuindo a pressão ambiental e tornando mais afável a vida das pessoas nessas megalópolis que nós estamos vivendo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, também você não tem nenhuma obrigação de responder, só oportunidade, né? Eu sou professor de História da Ciência, que está no campus Marquês de Paranaguá, que não sei se você conhece, é um prédio muito bonito, é do Rino Leve, né? Quem não conhece aí pode vir conhecer, um prédio da década de 40, né? Da escola Bauhaus, lá da Europa, que veio para o Brasil, e ele fez para a igreja, na época, né? Uma construção muito especial, né? Fazia falta de metal por causa da guerra, né? Então já tem um lance meio de concreto e tal. Enfim, é muito bonito ali o campus, e do lado do campus tem o famoso, né, décadas de impasse, Parque Augusta. Conheço, né? a história. Então, parece que agora vai, né? Eles cercaram o parque e começaram a mexer lá dentro, mas por enquanto muito pouco. Eu passo toda semana ali, fico doido, né? Porque eu sonho em um dia sair da aula, né? Ou até, eu fiz minha pós-graduação no Canadá, em Montreal. Montreal, a universidade ficava do lado de um parque, né? Então, às vezes, a aula de filosofia, a gente até... Vamos ter uma aula lá no parque, né? Que eu acho
meio peripatético, assim, inspirador, né? São Paulo é muito, a nossa cidade de forma geral, mas vamos falar de São Paulo, é muito carente de áreas verdes. E não é uma questão de ter grandes parques, não é? É justamente poder ter a fruição de praças, que pode ser meio quarteirão, um pedaço. Nós temos espaços verdes que estão absolutamente cercados de grades ou mal cuidados, não é? Então há um desmazelo reiterado, não é, de todos que vêm aqui fazer a gestão da cidade em não olhar para isso como um momento em que poderia ser de pacificação social. Mas o que é pacificação? É aquele lugar que você vai relaxar, em que você desmonta um pouco o seu grau de irritabilidade, de tensão, que você se torna um cidadão um pouco mais equilibrado e menos neurótico ou ansioso ou pronto a agredir alguém, né? Então, se tiver realmente replicado pela cidade esses espaços, seria fenomenal. No caso ali do que se tenta chamar Parque Augusta e que a população tanto trabalhou com isso, não é? Tem ali uma memória ambiental importante, né, naquele lugar. Há uma carência desses espaços verdes na região central, mas nos últimos anos uma voracidade atroz do mercado imobiliário a fazer estúdios entre 10 e 34 metros quadrados. Né? Nós já temos apartamentos ali de 10 metros quadrados valendo R$ 12.000 o metro quadrado. Né? Então, há uma voracidade, né? num ganho exponencial de toda a ordem. Então, quem tem que fazer esse papel, né, de gestor é o poder público, né, de fazer a gestão do que pode, qual é o equilíbrio. E não é o empreendedor que vai dar esse limite, é o gestor, né, ouvindo essa população. Existem instrumentos urbanísticos para serem aplicados lá, de maneira que pudesse haver um resultado econômico e ter parque, não é? Então, isso significa, por exemplo, um instrumento chamado transferência do direito de construir. Você pega aquele potencial, aquele que é o coeficiente básico, você dá em título e o proprietário usa isso em outro lado da cidade e isso é um valor transferível por títulos. Ou seja, é um valor bastante alto que pode ser conseguido. Você fazer uso abaixo do solo, né? E a legislação permite, poderia ser feito ali um TAC específico de quanto de potencial abaixo do solo pode ser usado. Então, dá para potencializar o uso daquela propriedade sem precisar ficar colocando espigões, não é? Absolutamente despersonificados, e os nossos arquitetos, de maneira geral, parece que perderam qualquer referência histórica, né? Veja ali o bairro de Higienópolis, que é um museu a céu aberto, né? De você Casarões, né? não só os casarões, mas os próprios prédios, eles são motivos de orgulho para a cidade, porque eles contam memórias e elementos, e no final das contas, os prédios de hoje, além de serem muito mal construídos, eles são despersonificados, eles não trazem nenhuma identidade. Daniela, eu queria agradecer muitíssimo a sua participação no Nova Estela. Obrigada. A Daniela Campos Libório, professora da PUC São Paulo, está lançando Cidade Sustentável e deu aí uma verdadeira aula para nós. Obrigada. De como é possível viver nessa cidade com mais sustentabilidade.